Olá, bem-vindo ao canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Para prosseguirmos hoje, duplamente, não só com o estudo do Livro dos Espíritos, em que estamos abordando a terceira parte sobre as leis morais, mas também para prosseguirmos o estudo da lei de destruição. No nosso vídeo anterior, comentamos sobre a destruição necessária, a destruição abusiva, os flagelos destruidores, dentre os quais se encontra aí a pandemia Covid-19, na qual estamos vivendo nesse momento. E neste vídeo de hoje, então, seguiremos na lei de destruição, abordando as demais formas de flagelos, que são flagelos construídos pelo homem, que são as guerras, os assassínios, a crueldade e o duelo. E também vamos falar um pouquinho sobre a visão espírita da pena de morte. Então vamos lá. Com relação às guerras, foi questionado aos espíritos superiores: que é que impele o homem à guerra? E a resposta, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Então, aqui nós temos duas colocações muito interessantes que eu chamo a atenção. A primeira é que, mais uma vez, nós temos a visão da espiritualidade nos mostrando que tudo que nós vemos no nosso exterior, no nosso entorno, nasce no íntimo do ser humano, nasce dentro. Então, aquilo que nós vemos fora nasceu dentro do homem primeiro. Então, a guerra é a predominância dessa natureza animal do ser humano, a predominância da raiva na sua pior manifestação, dentre as piores manifestações, vamos dizer, porque falaremos logo a seguir da crueldade, que é o ápice do sentimento da ira. Mas a guerra é o somatório do egoísmo, desse sentimento destruidor que muitas pessoas ainda, que nós ainda carregamos, mais ou menos intensamente, e que em alguns povos, quando ele domina, são esses povos beligerantes, são esses povos que têm esse territorialismo, essa natureza muito animal de dominação e de ter o outro como uma presa, muitas vezes também isso para fins que atendem à ganância, que atendem à ambição de obter lucros financeiros com a morte, o que é lamentável. Por outro lado, a gente vai ter aqui a informação de que em algumas situações a guerra se faz necessária. Então é aquela situação em que nós precisamos, em que o sentimento da ira, a raiva, ela é natural, ela tem a sua função libertadora e ela precisa ser dirigida para dar a determinação. Então, existem casos em que a guerra é sim uma necessidade e a gente vai ver quando que são esses casos. Da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá, e vamos recordar que até esse momento, estou gravando esse vídeo hoje, 13 de junho de 2021, e até o momento o nosso planeta não registra um dia inteiro, 24 horas de paz em todo ele. Em algum ponto do planeta há guerra e sempre houve. Desde que a nossa história é escrita, não se registra 24 horas de paz. Sem que haja conflito violento, sem que haja guerra. Então, em algum dia isso vai desaparecer? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus.
Então, novamente, né, quando o interior do homem for realmente humanizado, for realmente espiritualizado, para usarmos um termo mais da nossa linguagem. Quando nós de fato nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos dignos de sermos chamados como tal, sem sermos dominados pelo egoísmo, sem sermos dominados pela ganância, sabendo utilizar das nossas forças, sabendo utilizar dessa lei natural que é a destruição e fazendo-a de maneira justa, correta, quando necessário. E aí, nesse caso, quando já estivermos num patamar além do momento que vivemos, como seres humanos, como espíritos em evolução, então sim, estaremos livres desse monstro que é a guerra. E vejam, que os espíritos dizem que é quando compreendermos a justiça e praticarmos a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Compreender a justiça. Vamos guardar essa mensagem, porque a lei de justiça, amor e caridade, que será a última dessa série, ela é muito profunda. Ela mexe com todas as nossas relações, com todo o nosso ser, pode-se dizer. Não é possível existir amor nem caridade se não houver justiça. Então, esse sentimento de justiça, o que ele representa para cada um de nós? O que é justiça para você? Comece já a se questionar sobre isso. Qual é a sua visão de justiça? O que é essa justiça humana? É a justiça vingativa? O que é a justiça e o que ela representa e como você vive o seu sentimento de justiça? Vá pensando nisso, porque aqui nós já temos uma informação. Somente teremos paz, no sentido de não haver violência sobre a Terra, quando tivermos compreendido o que significa justiça. E, por consequência, praticarmos também a lei de Deus. Então, nessa época, haverá fraternidade. Então, quando nós falamos tanto em sermos mais fraternos, em sermos mais amorosos, em sermos mais caridosos, vamos lembrar que na base disso nós precisamos entender que é justiça, do ponto de vista bem amplo. O que é esse sentimento? O que é essa lei divina que está gravada na nossa consciência, e é este sentimento de justiça? Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Então, aquela referência que nós tínhamos antes, de que quando a guerra, que se fizesse a guerra quando ela fosse necessária. Então, quando ela é necessária? Quando a nossa liberdade e o progresso estão ameaçados. Então, vocês vejam que a lei de liberdade, da qual também falaremos logo a seguir, ela é muito importante. A liberdade para o espírito, muito mais do que o ir e vir do nosso movimento material diário, a liberdade ela tem um papel muito grande no nosso desenvolvimento como pessoas, como espíritos, e com ela o progresso. Então, sempre que houver ameaça à liberdade, ameaça ao progresso, a guerra está justificada. E aí, mais adiante, numa outra questão, os espíritos vão complementar, também que ocorre casos de escravização temporária, em que há um esmagar dos povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então, também a guerra como flagelo humano, porque nasce dos nossos sentimentos, nasce do nosso íntimo,
ela também traz em si a mesma mensagem, o mesmo propósito dos flagelos naturais que falamos no vídeo anterior, que é acelerar o nosso progresso. E vejam que também, né, essa escravização é temporária, porque se a guerra é necessária para a liberdade, com ela virão progressos. E aí a gente pode recordar, coloquei aí na imagem, né, uma imagem dos soldados nazistas, a referência à Segunda Guerra Mundial, ainda, né, a nossa pior experiência de guerra enquanto humanidade. E lembrando, né, que houve durante a Segunda Guerra essa escravização temporária de diversos povos, né? A gente fala muito mais do Holocausto judeu porque foi realmente uma barbárie que ocorreu com o povo judeu, né? Foi terrível, mas eles também fizeram isso com poloneses, também fizeram isso com outras minorias, né? Com homossexuais, com algumas minorias religiosas, né, que viviam na Alemanha nazista e nos países por ela dominados, em que houve essa escravização e até aquela barbárie, né, dos campos de concentração. E se a gente observar hoje, né, nós vemos que, apesar dos horrores daquela época, houve um progresso, que é o que a espiritualidade nos diz. Não é que o único caminho para o progresso seja a guerra. A gente viu, né, no vídeo da semana anterior, no anterior, que todos os dias nós temos a oportunidade de progresso e de crescimento, mas nós deixamos passar. Temos essa nossa vida muito direcionada por essa experiência de superfície e extremamente automática, eu diria cada dia mais automatizada, em que a gente pouco se volta para o interior e aí quando de repente acontece alguma situação muito trágica, vem o desespero e a gente descobre esse oco interior, né? Onde é que há força para suportar agora esse momento difícil. Aí a gente descobre esse oco interior, né? Essa falta de ter aproveitado os momentos para o nosso crescimento. E quando acontecem esses flagelos, sejam naturais ou sejam como as guerras, elas fazem eclodir essa necessidade e essa busca no ser humano, tanto de melhoras do aspecto material, quanto do crescimento individual. Tá? Essa marca da guerra é tão profunda em muitos povos que a qualquer vislumbre de ameaça à liberdade das pessoas, esses povos, essas nações se manifestam repudiando essas, ainda que ameaças, né? Porque eles sofreram muito e esse sofrimento trouxe consciência ampliada de que representa a liberdade, tá? E de quanto ela é importante, assim como todo o sofrimento material também resultou em crescimento, em desenvolvimento de meios de fazer com que esse sofrimento fosse minorado. Né? Então, temos vários exemplos, né? Como eu falei da questão do Holocausto, cito apenas um exemplo, né? Até poderia citar mais, algo que até está bastante na moda e que ajuda muitas pessoas, que é a própria questão do Pilates, tá? Uma coisa que hoje está bem conhecida e utilizada pelas pessoas e foi desenvolvido, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração por Joseph Pilates para recuperação das pessoas que estavam, né, mutiladas ou em sofrimento, né, pela guerra e precisavam ter o seu corpo físico com os seus sofrimentos melhorados. Então, temos isso, né, que hoje nos ajuda tanto. E também um outro exemplo, né, o trabalho do psicólogo Viktor Frankl, aqui eu recomendo a leitura do livro O Sentido da Vida,
E durante, né, a história de ele era um médico, tá? Depois ele desenvolve toda uma questão da psicologia, né, da psicologia da sobrevivência, que ele estuda durante o período em que ele está vivendo dentro do campo de concentração de Auschwitz. Então, é importantíssimo, né, as experiências que ele narra, as coisas, e a partir dali, quando, como sobrevivente à guerra, né, ele retornou ao mundo livre, né, livre do nazismo, livre do fascismo, pelo menos do fascismo e do nazismo enquanto dominantes, né, como ideologia dominante de países. Quando ele voltou, ele criou, né, essa psicologia da sobrevivência e espalhou isso para muitas pessoas. Isso ajuda muita gente também, né? Um trabalho que vale a pena a leitura. Sem falar de inúmeras outras coisas, né, que essa experiência da guerra trouxe para a humanidade. Assim como as outras guerras também trouxeram, né, desenvolvimento nas áreas da medicina, das ciências, da tecnologia, que fazem o nosso mundo de hoje, né? São heranças positivas de um momento terrível. Então, também há progresso nesse ventre horrível da guerra, né? E se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Acho que a resposta é bem clara, né? Então, todos esses líderes, líderes políticos, líderes econômicos, essas figuras de ponta que geralmente são as que fazem as guerras, na qual morrem as populações, morrem os soldados, morrem as populações civis. Muitas vezes não tem nem noção do porquê que aquela guerra está sendo travada. Esses serão, né, responsabilizados ao longo de muitas existências por todas as mortes que hajam dado causa para satisfazer a sua ambição. E vale isso, né, também para todos os outros casos em que a gente verifica que por ambição são mortas muitas pessoas em decorrência da ação de alguns ou de um, né? Então, uma outra coisa que infelizmente também é grave, né, aqui na nossa sociedade, no Brasil, porque é muito alto o índice de assassinatos, né, bem maior do que em muitos outros países. Então, mas é fato que ocorre em todas as partes do mundo. Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos foi escrito na França em 1857. Então, quando eu falo e trago exemplos do nosso dia a dia, porque estou contextualizando essas lições e trazendo elas para a nossa experiência, mas não é uma pergunta sobre, né, a nossa experiência nacional, mas nós nos enquadramos nisso. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Essa interrupção da vida. Também não necessita de maiores esclarecimentos. Eu creio que todos nós temos a noção de que matar é crime. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já os temos dito. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, temos diferentes níveis de culpabilidade, embora exista a culpa, né? Exista a responsabilidade, melhor dizendo, né? Porque somos responsáveis, e a culpabilidade aqui seria o grau de responsabilidade de cada um e pelo que, né, assume o resultado. E a intenção, mais do que o fato em si, vai ser o condenável. Por que isso? Porque vamos lembrar, tá, que o interior gera o exterior. Então, alguém que é capaz de assassinar uma outra pessoa não é por uma circunstância fortuita.
à exceção dos casos em que isto seja por uma legítima defesa, tá? Que isto seja ou por um engano, tá? Não houve a vontade de matar, foi um acidente que ocorreu. Tá? Então aí essa responsabilidade ou essa culpa será obviamente menor, porque não havia essa intenção de matar. Isso coincide, né, com a maioria das legislações humanas. Mas aqui também a gente tem que lembrar daquilo que eu falava antes, né, o interior. Aquelas pessoas que matam não por defesa, legítima defesa, não por um caso fortuito, né, não por um acidente, mas sim que matam e matam friamente e matam muitas vezes reiteradamente. O que é que torna muito mais culpável do que o ato em si? Essa intenção. Tá? Porque o interior gera o exterior, e vocês vão me ouvir repetir isso infinitas vezes por aqui, tá? Porque é realmente um fato, é uma lei. E aqui, então, aquela pessoa que é capaz de matar, tem a intenção de matar alguém, ela não mata apenas um, ela pode matar a qualquer um. Porque o problema não é o ato em si, que por si só já é bastante grave e criminoso, mas o interior dela, essa capacidade que ela carrega em si de matar. Então, o que gerou essa intenção que a levou ao assassinato de um, pode levar ao assassinato de qualquer um, tá? Em sendo uma questão de dolo, né, de intencionalidade. Em caso de legítima defesa, escusa Deus o assassínio, então, só a necessidade o pode escusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Tá? Então, aqui há um limite bem severo a essa ideia da legítima defesa, né? Em que se eu posso, tá vendo que alguém me ameaça a vida, eu posso e devo me defender, né? É justo, tanto do aspecto material quanto do aspecto espiritual, a defesa da vida. No entanto, se eu tenho meios de me defender sem matar, isso é o melhor caminho. Então, se eu posso imobilizar essa pessoa, né? Então, se ao invés de dar por exemplo, se fosse um tiro, né? Porque coloquei um revólver no slide anterior, se eu posso dar um tiro que paralise essa pessoa, que paralise essa atitude, que inviabilize que ele atire em mim ou que me machuque, me ameace a vida de alguma forma, é preferível que eu o faça, né, do que eu já de cara atire para matar. Tá? Então, a legítima defesa, sim, quando há um caso real de ameaça à minha vida, e que se dentro das possibilidades eu puder evitar de matar o outro que me ameaça, mas simplesmente, né, de paralisar essa ação, é preferível que eu a paralise do que eu responda, né, matando a outra pessoa simplesmente por legítima defesa. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não, quando constrangido pela força. Tá? Então, aquele soldado, né, que é convocado, que é obrigado a ir à guerra, e que na guerra ou ele mata ou ele morre, né, ele não comete, não está aí, né, incluído dentro da questão dos assassínios, tá? Porque nem tampouco vai responder por cada morte, porque a gente já viu que responderá por cada morte aquele que causou a guerra, tá? Mas ele é culpado das crueldades que cometa, tendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Tá? Então, vamos ver, né, a crueldade. Então, quantas vezes a gente ouve, né, que soldados estupram, soldados saqueiam, roubam durante guerras. Isso é crueldade, torturam, tá? Maltratam, enfim. Então, isso é crueldade, tá? Porque além da violência em si, há aquele requinte de maltrato, né? Aquele requinte de abuso de populações civis. Tá?
ou até de outros militares também, como o caso da tortura. Então isso sim, tá? Isso é computado 1 a 1, porque esse ato de crueldade ele não está obrigado a cometer porque ele foi convocado a lutar numa guerra pelo seu país, por exemplo. Tá? Ele não é obrigado a atos de crueldade, ele não é obrigado ao estupro, ele não é obrigado ao roubo, ele é obrigado a estar na linha de frente das batalhas, mas não a cometer esses outros atos. Então, esses outros atos todos são responsabilidade dele porque ele agiu com crueldade para pessoas que não o estavam ameaçando principalmente, né? Então, assim também, se ele agir com humanidade para com, seja com o seu inimigo, seja para, né, com as populações que porventura estejam envolvidas nisso, isso também será levado em conta, isso será mérito para ele, tá? Ele agir com humanidade, ele agir com de forma caridosa com esse seu exército inimigo ou força inimiga, tá? Ou as populações pelas quais ele passa durante esse período de guerra. Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Parricídio é quando o filho, né, ou a filha mata o pai ou a mãe. E o infanticídio quando os pais matam os filhos. Infelizmente também os nossos noticiários têm andado cheios desses crimes, né? Especialmente de infanticídio. Ambos o são igualmente, por todo crime é um crime. Então, o pai, ou a mãe, ou o filho, ninguém tem o direito de tirar a vida de outro. Né? Existem muitas outras maneiras de nós resolvermos os nossos problemas do que partindo para a violência. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Então, aquelas questões, né, que a evolução, quando nós falamos da escala espírita, que a evolução do espírito, ela vai inicialmente pelo aspecto intelectual e depois o segue o moral. Então, muitas vezes a gente vê povos que têm um grande desenvolvimento intelectual e que, no entanto, consagram costumes que são bárbaros, né, que são violentos, que são retrógrados mesmo, né? E aí a gente vê o porquê disso. Porque há um desenvolvimento intelectual, há um desenvolvimento econômico, mas não há um desenvolvimento moral ainda compatível com isso. Ele virá, né? Mas ainda não está presente nesses casos. E como eu dizia antes, então, né, como foi referido pelos espíritos, que os atos de crueldade são agravantes, né? A crueldade é o ápice, né, da escala do sentimento da ira, que pode ser, tem lá a representação, né, a irritação como um sentimento, uma manifestação mais comum e corriqueira da ira, depois a raiva, o rancor, o ódio e a crueldade, né, que é quando esses sentimentos destrutivos se manifestam no que tem de pior, né? No ser humano, ele dá origem a esses atos de crueldade. Então, poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, a gente falou tanto da questão dos flagelos naturais quanto dos flagelos construídos pelo homem, que é o assunto deste vídeo, e vimos que ambos podem ter uma situação de necessidade e podem vir a cumprir um papel de progresso. Estamos mesmo legitimados na questão da defesa da nossa vida ao próprio uso da violência, sempre procurando a menor violência possível, mas a crueldade não tem
nenhuma justificativa da crueldade, não resulta nada de bom, não resulta absolutamente nada. Tá? Ela é simplesmente uma expressão da natureza má do ser humano. Ela vai causar traumas, ela vai causar somente sofrimento e dor. Nada além disso. Então ela é o instinto de destruição no que o ser humano tem de pior. Tá? Porque vamos lembrar que os animais não são capazes de crueldade. Muitas vezes nós vemos alguns atos no reino animal que nós pensamos que são cruéis, né? Como por exemplo quando uma fêmea mata os seus filhotes. A gente pensa, né, que crueldade, mas vamos lembrar que ela faz isso porque ela sabe, ela reconhece que aquele filhote não vai ter condições de sobrevivência. Tá? Então, nesse caso, se ele não tem condições de sobrevivência no reino animal, ela não age com crueldade, muito pelo contrário. Tá? Isso poderia ser tido até como uma demonstração de um ato piedoso, mas é uma questão para eles no reino animal, né? É simplesmente a natureza falando mais alto. Não existe a possibilidade de viver, então que não sofra. É essa a mensagem, né, que está gravada na natureza. Enquanto que no homem a crueldade existe. Tá? Essa natureza má tem essa expressão de crueldade na nossa espécie. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Dize da falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germen da flor que ainda não desabrochou. Então, essa crueldade que existe no homem, tá? Que existe em todas os seres humanos, né? Esse senso moral, esse princípio, né? Esse germen do senso moral. Desculpem se eu falei outra coisa, agora me deu um branquinho. Então, se esse desenvolvimento do senso moral ele existe em germe em todos nós. Tá? Vamos lembrar que as leis morais estão gravadas na nossa consciência e conforme nós ampliamos a nossa consciência e a compreensão da vida, nós vamos compreendendo essas leis morais. É isso que quer nos dizer essa resposta quando diz que todas as pessoas, desde daqueles seres espirituais em escala de evolução mais inferior até, né? Eles possuem esse senso moral e é muito bonito, né? Essa expressão que eles colocam, que comparam como o perfume no germe da flor, né? Ele está lá dentro, ela não desabrochou ainda, nós não sentimos o perfume, mas ele existe. Vai ser uma questão de tempo para que ele se expresse. Assim é com o nosso senso moral, conforme a nossa consciência se amplia, conforme nós vamos desabrochando, né? E vamos evoluindo, esse senso moral vai se tornando cada vez mais presente. Tá? Então, portanto, crueldade não é falta, tá, de senso moral, é falta de desenvolvimento. Representa atraso. Né? Sempre que vocês virem uma pessoa cometendo um ato de crueldade, vocês podem ter certeza que o nível de evolução daquele espírito, infelizmente, ainda é muito pequeno. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem, desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. Né? Então, conforme nós vamos evoluindo, esse sentimento de crueldade tende a desaparecer, tá? Naqueles em que ele se manifesta. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres às vezes cruéis quanto selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos,
São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Então vamos ver essa pergunta, né? Quando se refere aí e diz que os selvagens são cruéis, não se esqueçam de que isso são referências a um livro escrito em 1857, na Europa, na França, e que se tinha naquela época a ideia, né, de que era o suprassumo da civilização e o suprassumo da humanidade, da intelectualidade estavam reunidos no nosso velho mundo. Mas observem que na resposta dos espíritos, eles ignoram completamente até essa referência que representa o momento que era vivido na Europa naquela época, né? Os preconceitos que haviam. Mas os espíritos superiores ignoram completamente isso e respondem que crueldade é atraso, tá? E que podem haver, né, selvagens que da civilização só têm o exterior. Então, o que ele está rebatendo nessa pergunta, que era a questão cultural da época, né? Kardec era um homem que vivia no seu meio e a cultura nos impregna. Todos nós estamos influenciados pela cultura que vivemos, pelo tempo, né? Faz parte, estamos restritos aqui ao presente, ao aqui e agora, o nosso ego aqui se manifesta, né? A nossa relação com o presente é essa. Então estamos perpassados todos pela cultura em que vivemos. Não era diferente com Kardec, ele não era nenhum santo, né? E muitas das suas perguntas representam o pensamento cultural daquela época. Mas eu sempre chamo a atenção que o pensamento dos espíritos ultrapassa em muito essas questões, porque eles dão, literalmente, como eu digo, né, dão nos dedos desse preconceito e dessa visão que havia, né, com relação ao que eles chamavam de selvagens, né? Porque eles respondem, são, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior. Então, o que eles estão dizendo? Que aquelas pessoas, que existem muitas pessoas que da civilização têm só um verniz, então não é estar aqui ou acolá, como eles, né, não eram os selvagens e os civilizados, a questão é evolução espiritual. E isso pode acontecer no meio de qualquer povo. Seja ele pelos nossos preconceitos culturais considerado um selvagem, seja ele considerado o ápice da civilização segundo a cultura humana. Então ele diz assim, se quiserem são selvagens que da civilização só tem o exterior. Então o interior é o que importa e é lá que está a crueldade. Não é do verniz, não é dessa capinha, né, de aparência que muitas vezes carregamos. Então, espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Então, pode acontecer também, né, que esses espíritos altamente atrasados, infelizmente ainda, reencarnem em qualquer grupo, né, em qualquer cultura em que eles busquem, né, avançar. E aí nessas culturas eles vão manifestar essa crueldade. Não importa o que os nossos preconceitos digam. Mas desde que a prova por demais pesada, quer dizer, eles não conseguem assimilar o melhor, né, que aqueles povos têm a lhes oferecer, vai sempre predominar a natureza pessoal. E se essa natureza pessoal é uma natureza primitiva, o lobo que está escondido na pele de cordeiro vai reaparecer. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem desaparecerão gradualmente. Como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado.
mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem há conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Então aqui os espíritos nos propõem uma comparação, tá, do aperfeiçoamento que é feito, o homem faz, né, com as sementes, por isso coloquei aí algumas imagens, né, em que nós domesticamos sementes que eram todas selvagens aqui no nosso planeta, né, e delas fizemos o que temos até hoje, continuamos aperfeiçoando essas sementes, continuamos procurando o melhor dentro delas, e assim é com o espírito humano. Nós precisamos nos aperfeiçoar e buscar o melhor dentro de nós. Por isso, passamos por inúmeras reencarnações, e é por isso que eles dizem, né, que somente desaparecerão gradualmente, porque é obra da evolução essa transformação, e não esperem que exista, né, nenhuma situação em que vai haver uma escolha entre as pessoas que vivem num local, né, aquele famoso juízo final. Não, isso é gradual, isso é a cada movimento dessa lei circular do nascer, morrer e progredir sempre, né? Nasce, morre, renasce, progredir sempre, tal é a lei. É nesse movimento que nós vamos, a cada ciclo desses, né, buscando o melhor que existe, né, em nós, em germe em nós, e ampliando assim o número das pessoas de bem. Duelo era outra coisa, né, que à época, no século XIX, vemos nos filmes, na literatura, né, era uma prática, inclusive uma prática legal em muitos países, que nessa época se questionava, e aí vocês vejam, né, que Kardec também era um cara que em muitos aspectos estava também à frente do seu tempo. Tá? Ele tem a coragem de questionar muitas coisas, né? Afrontar muitas questões culturais da sua época que eram debatidas na sociedade e tidas como práticas, inclusive legais, do duelo. Tá? E peço para vocês também, né, que hoje tragam principalmente as respostas dos espíritos, né, para um outro contexto de duelo, porque o duelo, enquanto essa prática, né, de um homem contra outro, se confrontarem até a morte para vingarem a honra e para fazerem justiça, tá, tendo aí dois conceitos bastante equivocados, o de honra e o de justiça, tá, resolvidos pela violência. Isso é um equívoco fantástico. Mas era coisas de uma época, né? Isso já não é mais parte da grande maioria das legislações do nosso planeta, né? Já foi abolido como prática, como coisa legal. Então, se isto ocorre, né, de pessoas se enfrentarem e se matarem por esses motivos, isto é tratado como assassinato e não tem mais essa conotação que havia do duelo. O duelo não é mais uma prática legal. No entanto, ainda reside hoje uma prática de duelo muito frequente e que eu peço que vocês, tanto quanto possível, transponham para essa realidade as respostas dos espíritos, que são os duelos verbais. Tá? São aquelas discussões violentas em que se mata. Tá? A gente não mata o corpo físico do outro, mas muitas vezes nessas discussões nós matamos esperanças, nós matamos confiança, nós matamos sonhos, nós matamos, tá, valores imateriais que a outra pessoa tem e que às vezes também matam os nossos, né? Então vamos pensar nesses duelos verbais que se travam às vezes, se realmente isso é necessário, se isso é válido, se algo de bom sai disso, né?
Então, poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que sucumbirá? Aí é um suicídio. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Um e outro. Agora vejam, né? Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas, para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa, primeiro porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante, depois porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. E aí há uma colocação, né, sobre essa questão que na época era tida. Então vejam que os espíritos aí, né, já dizem que essa é uma prática absurda, que é uma prática criminosa, em nada referendada pelos espíritos superiores, embora fosse corrente e legal àquela época. E aí, né, sobre a questão do ponto de honra, né, há um comentário dos espíritos, quando Kardec questiona sobre essa situação que eles justificavam como para lavar a honra no sangue, né, do adversário. E aí os espíritos respondem que nisso não existe lavar a honra, que existe ali orgulho e vaidade, não existe nada de honra, e que orgulho e vaidade são uma chaga, né, são duas grandes chagas da humanidade, dupla chaga da humanidade. E levavam à ocorrência desses duelos. E eu digo que hoje, né, posso transferir esse conceito para a questão de muitas brigas e discussões que circulam, né, que acontecem. E aí há esse comentário de Kardec, né, quando ele diz assim, ó, a mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu falta, ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Então é colocar-se acima, né? Quando há esses confrontos de orgulho e vaidade, de briga, de discussão, né? O que é, né, dar o outro lado, mostrar a outra face? É justamente subir o nível. Tá? É como ele coloca aqui, olha, se eu errei, eu peço desculpas. Tá? Quem perdoa, mesmo que esteja sendo a pessoa que está sendo lesada na situação, ela também se liberta, né? Ela se liberta desses sentimentos de raiva, de mágoa que a aprisionam a um fato. E existe muito mais nobreza e muito mais honra em perdoar do que em matar. Tá? E qualquer que seja o caso, né? Seja o errado ou seja o justo, tá? Desprezar os insultos que não o podem atingir. Tá? Então, colocar-se acima dessas pessoas que nos insultam, das pessoas que, né, ainda têm essa prática, e também de nossa parte observarmos, como falei, né, no início do vídeo anterior, quando nós duelamos com a língua com outras pessoas, geralmente nós atingimos exatamente isso, né? O insulto. Nós insultamos a pessoa em vez de dizermos o porquê estamos irritados com ela, o porquê estamos sentindo essa raiva. Nós não conseguimos ainda ter essa educação, mas temos que buscar isso. Em vez de atingir, de insultar o outro, dizer o que nos incomoda. Tá? Olha, me incomoda isso. Mas não, olha, fulano, tu é isso, aquilo, aquele outro, insultar a pessoa. Quando o que nos incomodou foi uma atitude determinada. Então, desprezar os insultos que não o podem atingir, colocar-se acima disso. Não insulte os outros. Né? E se for insultado, coloque-se um pouco acima. Isso é honra, né? Isso é verdadeiramente ser humano. Então, né, também algo que era muito frequente, inclusive era show, literalmente show, né? Espetáculo na Europa desse período, eram as execuções. Tá? Nós vemos em muitos filmes, né? Aquela pessoa condenada, ela ia dentro de uma
carroça, né, fechada em grades, passava por um cortejo, as pessoas iam para as ruas nos dias de execução, ver passar o condenado, né, e jogarem toda a sua raiva e fúria para cima daquela criatura que tinha que passar por isso. Então ele passava por essa exposição e nas praças onde acontecia haviam arquibancadas, as pessoas iam arrumadas, enfim, era realmente um espetáculo a execução. Isso se vê facilmente em filmes de época e também há um livro do grande escritor Victor Hugo, né, francês, contemporâneo de Kardec, né? Também já falei dele aqui, né, simpatizante da doutrina espírita, praticante inclusive de reuniões mediúnicas e de magnetismo. Ele escreveu um livro que chama-se Os Últimos Dias de um Condenado, em que ele fala sobre, se põe na condição de alguém que está aguardando a pena de morte naquela época, né, e falando como as coisas que aconteciam e como se passava isso. Ainda temos pena de morte em muitos países, até países ditos desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, que em alguns estados, não é em todo o território dos Estados Unidos, mas em alguns estados da federação deles, há a pena de morte. É uma discussão que ainda rola na nossa sociedade. Muitos estudos de sociologia e mesmo da área da criminologia, da área do direito, que se debruçam sobre essa questão da pena de morte e a criminalidade, demonstram muito claramente que a pena de morte não dá esse resultado de conter violência e criminalidade urbana. Muito pelo contrário, ela é absolutamente ineficaz com relação a isso. Então, vale lembrar que também alguns condenados históricos à pena de morte servem muito mais aos poderosos do momento, às questões políticas do momento, do que propriamente a questão da violência, a questão de segurança nas cidades, né, e nas sociedades. Então, só para citar alguns: Sócrates, Jesus, e por aí nós já temos umas boas referências, mas temos vários outros filósofos, principalmente, que foram condenados à morte, desde a antiguidade até. Mas fico com esses dois que são amplamente conhecidos de todos, né? Sócrates foi condenado à morte, por quê? Porque a sua forma de questionar a sociedade incomodava os poderosos, porque ele fazia as pessoas pensarem e questionava os seus preconceitos. Então ele foi acusado de deturpar os jovens e aí foi morto, né? Foi condenado à morte e foi um crime político. Na sua defesa ele deixa muito claro, inclusive reafirma a sua posição reencarnacionista e de que ele não teme a morte, como de fato é narrado pelos seus discípulos, e ele faz um discurso muito bonito, inclusive, antes de tomar a cicuta, e toma a cicuta e fica caminhando para que a cicuta demore a fazer o seu efeito. E enquanto isso ele fica falando aos seus discípulos a sua última mensagem, reafirmando a sua crença na existência de uma vida, de um plano de ideias onde as coisas são muito melhores, de uma vida para além da matéria, e enfim, da evolução de que se goza no mundo, se é capaz de ter, Então é um exemplo de pena de morte que condena um inocente. E a história de Jesus, que não vou nem comentar, porque é do conhecimento de todos, e é a condenação de um injusto, simplesmente porque também a sua mensagem
afrontou aos poderosos da época. Então, desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Talvez uma época que já esteja se aproximando um pouquinho mais de nós, tá? E já são poucos os povos, embora essa discussão ainda exista, né? Ela é minoritária. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então, aqui nós temos reafirmada aquela questão, que também foi falada na legítima defesa, de que, tanto quanto possível, não matar. E, com relação ao criminoso, o caminho do arrependimento, o caminho da reeducação, porque sabemos que matar o corpo não resolve. O que tem que ser transformado é o interior. E esse interior pertence ao espírito. E matar um corpo vai significar pura e simplesmente uma morte física. Aquele espírito segue exatamente igual, talvez até mais enraivecido do que antes. E quando reencarnar, vai ter que lutar com isso. Então, se a sociedade trabalhasse de fato na educação, na educação, uma educação muito mais profunda, essa educação de caráter, não só na questão de ensinar trabalho e etc., mas na reeducação do caráter humano, e aí a gente teria o fim disso. Ainda sobre a pena de morte, então disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Kardec questionando esse dizer de Jesus e os espíritos respondendo: tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Deus quem a aplica. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? Então a interpretação literal das mensagens de Jesus, ela não são o caminho, Nós precisamos encontrar, porque existe muito, já falamos sobre isso, existe muito de simbologia nas suas falas, nas suas histórias, e nós precisamos também contextualizá-las na sua época para que possamos entender o que está por detrás disso. E é justamente esse o exercício que se faz no estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por aqui fica somente já esse alerta, e de que a pena de talião, e aí vamos lembrar, olho por olho, dente por dente, quando foi editada, já representou um grande avanço para as sociedades daquela época. Porque o que ela quer dizer? Ela quer dizer que eu não posso exigir uma reparação para além do dano causado. Isso que quer dizer. Se foi o dente que foi o dano, eu posso exigir um outro dente, mas eu não posso exigir 2 dentes por causa de um. Então, é essa noção que a pena de talião já marca uma evolução, mas que também Jesus depois vem adiante e nos fala sobre a lei de amor, sobre o perdão, enfim, O que os espíritos aqui estão nos dizendo é que nós temos que tomar cuidado, porque a mensagem de Jesus não é para ser interpretada literalmente, mas sim para ser compreendida dentro do simbolismo e do contexto em que ela foi passada. O que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Aquelas guerras religiosas, durante a idade da Inquisição, principalmente, vivemos essa realidade de que se matava em nome de Deus.
é tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. A pena de morte é um crime e, quando aplicada em nome de Deus e os que a impõem, se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Né? Então, a pena de morte ela é um crime, né? E se esse crime é atribuído a qualquer questão que envolva o nome de Deus, ainda é um agravante ainda maior. Tá? Então, aqui ficam as nossas referências para este vídeo e para o vídeo anterior, né, em que nós iniciamos, porque dividimos a lei de destruição em 2 vídeos, então aqui está as referências dos 2. E no nosso próximo encontro falaremos sobre a lei de sociedade. Então, aguardo vocês, cuidem-se, né? Infelizmente o nosso flagelo natural da pandemia continua nas ruas, então cuidem-se, lembrem-se de tudo que comentamos no nosso vídeo anterior, preservem a vida. Fiquem com Deus e até breve para tratarmos sobre a lei de sociedade.